O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para ides e que para produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. O que então pedides ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por isso nós estamos aqui hoje, né? Porque Deus nos ama e nos trouxe para a gente sentarmos juntos à mesa dele, fazermos parte da mesma família. Se você olhar para um lado, para o outro, né? Olha para trás. A gente nunca pensou sentar junto aqui na igreja, não é assim? Olha para a pessoa que está do seu lado, né? Você imaginava estar com ela aqui hoje, nesse dia de hoje? Não, né? Mas Deus sempre dá um jeitinho de nos trazer para perto do outro, de nos colocar do lado, de fazer o pessoal sair lá do Espírito Santo vir aqui, outros de tantas cidades distantes, né? Vem, nos coloca, congrega, coloca um pertinho do outro, para dizer: olha, o amor com que eu amo vocês é capaz de colocar você perto do outro, estar com ele, viver com ele, sem mesmo ter nascido na mesma casa, né? Mas forma uma família só. O homem de Deus, a mulher de Deus não tem pátria, não tem país, não tem cidade, né? O cristão, ele é chamado a congregar, a conviver com todos, em todos os lugares. Para ele não existe africano, ou índio, ou americano, ou asiático, ou qualquer outro país, né, que temos aí, Oceania, nada, para ele não existe. O cristão, ele se coloca como irmão de todos, família de todos, participa de todos. Por isso que os cristãos casam com outras religiões, né? Que ele quer misturar, quer fazer o outro ser de Deus também. Então nós procuramos mergulhar na vida de todos. O cristão é chamado a conviver, a misturar a sua vida no do outro, para ser esta graça, ser este amor no coração do outro, que às vezes o outro ainda não tem. E aí nós somos convidados a fazer isso. Por isso nós vamos na casa dos outros, como Nossa Senhora foi na casa de Isabel, né? Levar a força de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a força do Espírito Santo, enriquecer o outro com o Espírito Santo, ser uma bênção na vida do outro. Esse é o nosso jeito de ser, né? Misturar o nosso amor ao do outro, testemunhar que nós somos um povo realmente que saiba amar, que sabe amar e que vive este amor. Por isso nós estamos sempre buscando a convivência, a harmonia, a paz, a bondade, a benevolência, a caridade, né? O cristão não é aquele que fala mal do outro. Isso é um defeito na nossa língua, defeito nos nossos pensamentos, né? Porque cristão não está para julgar o outro. Ele não está aqui para escarnecer ou zombar de alguém. Não. Ele está aqui para salvar o outro, para fazer com que o outro, que nas suas misérias, na sua fraqueza, Deus tenha compaixão dele. Deus o ajude ele a se converter, não é assim? O cristão é aquele que olha o defeito do outro e ajuda ele a corrigir. E procura
dar subsídio, e é lindo, né? Porque a primeira leitura de hoje mostra que muitas vezes aparecerão pessoas perto de nós, colocando fardos pesados, dificuldades, até dificultando a nossa salvação, mas Deus sempre manda pessoas para nos ajudar. Deus sempre manda você à casa de alguém para auxiliar, né? Quando alguém está doente, você vai lá para fazer uma visita, para ser suporte, para mostrar a sua presença. Se alguém está precisando de uma comida, a gente leva, né? Vai lá, leva uma cesta básica, leva o que está faltando, inteira. O cristão está sempre inteirando alguma coisa do outro. Esse é o cristão. A cristã, a mulher, né, que sabe que a vizinha não pode lavar roupa e às vezes ela pega a roupa da outra e lava e passa, ainda entrega. É assim antigamente, né? Principalmente as senhoras mais antigas, quando uma mulher dava luz, estava de resguardo, às vezes não tinha ninguém próximo, as mulheres iam lá, muitas vezes eu via as senhoras lá em casa, pegar a mala de roupa, levar para a sua casa, lavava, e quando passava 2 dias, entregava lá, passadinha, né, tudo arrumadinho. Por quê? Porque é suporte mesmo, é auxílio, né? Muitas vezes, né, aí na casa da outra, fazer a comida, olha, fulano, eu vou fazer a sua comida mais cedo, porque eu tenho que fazer a minha, e fazia, deixava lá pronta, a outra não podia fazer, então, quando estava doente, tinha sempre aquelas que levava, que ia, ajudava, dar banho, trocar roupa, porque o cristão é assim, nós somos assim. E que triste que às vezes se perde isso, né? Parece que está desaparecendo essas coisas. Quando precisava de um pedaço de alguma verdura que não tinha, pedia a outra pela... Fulana, você tem alguma coisa para me emprestar? Trocava, né? Trocava a verdura, trocava as coisas, porque o cristão é assim. Ele está sempre com as portas abertas para que o outro entre. Quando eu morava na minha cidade, era tão pequena que não tinha chave, né? Ficar amarrada por fora com barbante, né? A pessoa chegava, o barbante estava amarrado lá. A pessoa chegava, abria o barbante, perguntava, gritava, né? Se podia entrar, fulano, você está aí? Não. Aí fechava a porta e ia embora. Então, tudo era assim. Por quê? Porque a gente vivia como uma família de Deus, todos ali congregavam, né? A gente compartilhava esta graça. Por quê? Para que ninguém perturbasse o outro. Eu me lembro que eu fui numa comunidade e era tão simples o povo lá, que era uma ribeirinha da Amazônia. Lá não tinha dinheiro. Lá ninguém tinha dinheiro. E não tinha briga e não tinha confusão, porque todos dependiam um do outro. Todos necessitavam do outro. Aquele que um possuía, aquele que um plantava, ele trocava com o outro. As roupas das crianças que cresciam, trocava pelas dos menores. E assim iam, né? Dava para os menores. Nós também, que é mais antigo aí, a gente pegava a roupa dos primos, dos irmãos mais velhos, guardava, porque não tinha abundância de roupa que tem hoje, né? Por quê? Porque era uma necessidade de compartilhar a vida. E que bom, a gente não pode perder isso. Esse é o nosso jeito de ser. Este é o amor com que Deus está dizendo, com que nós amamos os outros. Nós não somos servos. Porque a palavra servo, nesse contexto, o servo também não é só aquele que serve a Deus, mas o servo também é aquele que era empregado, que trabalha por uma necessidade e quer receber alguma coisa em troca. Ele não faz nada pensando no outro, ele faz pensando em si mesmo, em receber os seus benefícios, em ter as coisas para si. Ele acha porque ele... né, tem pessoas que acham que porque põe dinheiro em casa, aí todo mundo tem que obedecer ele. Não é porque ele é pai. Às vezes a mãe coloca alguma coisa em casa e acha que os outros têm que obedecer porque ela coloca, não é por causa que ela é mãe. Então, às vezes, a gente usa esse benefício, esse dinheiro, esse bem-estar, porque eu coloquei isso dentro de casa e ninguém deu valor, acha que é aquilo que é importante. Jesus está dizendo, não, o importante é o amor que está nesse meio aqui. Eu já não chamo servo, você não é meu empregado, você não é empregado de Deus, não é empregado de ninguém.
Você é um filho amado de Deus. Deus te amou primeiro, por isso Ele fez com que Jesus morresse para a nossa salvação. Aonde que a gente deveria pagar os nossos pecados? Jesus pagou por nós. Deus trocou. Para quê? Para que eu não sofresse, para que eu não fosse humilhado, que eu não precisasse de ser pregado na cruz, que eu não passasse por nenhuma humilhação para pagar os meus pecados. Você não tem que pagar. Você tem que se arrepender e não fazer. Esta é a graça. Esse é o poder de Deus. Nós não precisamos mais ser crucificados, ou passar por alguma dificuldade, ou passar pelo chicote, ser despido, ser humilhado publicamente. Não, Deus não precisa disso. Está dizendo, olha, você só basta agora te arrepender dos pecados e confessá-lo, para que você seja salvo e mude de vida. Esta é a nossa graça, esse é o poder de Deus em nós. Essa é a manifestação de Deus para nos salvar. Por isso Ele nos convida a amar, por isso, para não chamar a gente de servo, de escravo, de dependente, porque você recebe, porque tem gente que vive assim. Ele vive em trocas. Ele faz alguma coisa para o outro, esperando alguma coisa em troca. Se dá um abraço, ele espera que o outro abraça também. Quem ama não está esperando. Faz porque ama. Amor é uma doação que a pessoa faz e é livre, é uma decisão de amar o outro. Não importa se ele tem defeito, porque o defeito dele eu vou ajudar a superar. Nós estamos aqui, assim como Deus tem paciência. Eu acho muito linda essa leitura do Atos dos Apóstolos, quando vai dizer: homens, quem quer que seja, tu que julgas o outro, quer ser juiz da vida do outro, quer ver os defeitos e mostrar, apontar, e não dá chance para o outro. Ele vai dizer: tu que julgas, pois julgas os outros, condena a ti mesmo. Quem julga o outro está condenando a ti mesmo, já que faz as mesmas coisas. Quem de nós às vezes não reclamamos, não falamos mal, não brigamos, não discutimos, não pegamos alguma coisa de alguém? Às vezes a gente roubou a alegria de alguém, a paz de alguém, a felicidade. A gente rouba as pessoas, mata com o olhar, mata com a língua. A gente mata muita gente. E às vezes quando alguém fala mal da gente, a gente fica com raiva. Mas a gente, fala do outro. Mas quando alguém fala, a gente fica com raiva, julga, condena e pede a Deus que mate aquela pessoa. Tem gente que manda Deus matar os outros. Tomara que morra, que Deus te leve para o inferno. Olha, Deus vai mandar alguém para o inferno? Não, mas tem gente que pensa que Deus vai mandar, que Deus vai sentar ali e colocar aquela pessoa no inferno. Deus não vai fazer isso. Pelo contrário, Deus, na sua bondade, na sua tolerância, na sua paciência, não condena, mas a bondade de Deus te convida à conversão. Deus espera, tem paciência com aquele que bebe, com aquele que está drogado, com aquele que está vivendo o homossexualismo, com aquele que é ladrão, com aquele que é assassino, com aquele que rouba, com aquele que mente, com aquele que comete adultério, com aquele que é desonesto, que vive de corrupção. Deus tem paciência. Por quê? Ele espera com paciência, com bondade, com mansidão, com benevolência, para o benefício da conversão, para que a pessoa se arrependa e se converta. Ai, como que Deus demora? Olha essas pessoas corruptas que estão nesse país roubando. Deus tem paciência. Então, a hora que aquela pessoa se arrepender e ir para o céu, Deus não quer ninguém no inferno. Ele vai tendo paciência, até que a pessoa mude. Mas é por causa do endurecimento do nosso coração que está dizendo aqui. Mas é por causa do teu endurecimento, do teu coração impenitente, está acumulando a ira de Deus a ti mesmo, dia a dia. Porque uma hora será revelado o juízo de Deus na tua vida. Ele espera. Deus espera com paciência. Mas uma hora Ele vai fazer o julgamento. Não pense que não será julgado. Não acha que não será. Não, Deus,
olha para cada pessoa e fala, Deus está tendo paciência. Teve paciência comigo, teve paciência com a minha conversão, teve paciência com a minha mudança. Quanto tempo Deus esperou a gente para estar aqui hoje, não é assim? A cada missa que a gente vai, todos os dias, às vezes a gente passa a semana inteira em casa, às vezes sem fazer nada. Tem oportunidade de ir na casa de Deus, a gente não vai. Deus está lá esperando, a gente não vai. Às vezes as pessoas convidam a gente para uma oração, para uma reza de um terço, para um momento da meditação. Mas prefere às vezes ficar na televisão, assistindo um filme, ou vendo um futebol, vendo não sei o quê. Tudo bem, nós temos direito ao lazer. Mas às vezes a gente troca as coisas de Deus por qualquer coisa, por uma festa, deixa de ir na igreja. Deus tem paciência com a gente. Ele vai esperando o momento de que você venha, para que Ele possa mostrar o amor dEle a cada um de nós, nos chamarmos, não de servo, não de escravo. Deus não te quer escravo, Ele quer você vivendo esta plenitude que nós precisamos, e só nele nós seremos livres. Porque à medida que a gente vai saindo de Deus, nós tornamos escravos de roupa, de objeto, de dinheiro, e a pessoa começa a trabalhar e nunca tem. Nada vai satisfazer o coração de um homem que está cheio de ganância. Nada. Nada satisfaz o coração do homem que torna impenitente, que ele não pensa no outro, só pensa em si, em satisfazer o seu querer, a sua vontade, os seus desejos. Nada sacia a nossa alma, a não ser Deus. Porque a paz é que dá o equilíbrio. O amor é que dá o equilíbrio. Quando nós somos saciados com essa alegria de Deus, nós estamos tranquilos. Nós somos capazes de dormir até numa cadeira. Quando a gente está inquieto, sem alegria, sem paz, sem bondade, sem nada no coração, você pode estar na melhor cama que você não consegue dormir. Você pode estar com a melhor comida na sua frente que você não tem sabor. Você pode estar no melhor hotel que você não sente prazer nenhum. Você pode estar no melhor carro que você não sente alegria de dirigir aquele carro. Você pode ter os filhos mais bonitos e mais maravilhosos, a esposa mais digna e mais honrada, que a pessoa não se sente completo, se sente inquieto diante de tantas coisas, porque a ambição, essa busca incessante de saciar alguma coisa na nossa vida, ela não termina nunca. Ela inquieta a nossa alma. Mas quando a gente está em Deus, às vezes aquele arrozinho com feijão e um ovinho frito, olha, a gente se sente maravilhosamente feliz. Aquela carninha frita ali na hora, um tomatinho com um pouquinho de alface, a gente se sente saciado. Porque a gente está feliz com aquilo que a gente tem. Está feliz com a nossa casa, feliz com os nossos filhos, feliz com o casamento, feliz na profissão. Porque Deus sacia a nossa alma, o amor de Deus faz saciar a nossa alma. Só isto. Sem este, nada vai te saciar. É um poço sem fundo, que quanto mais busca, menos encontra. Quanto mais tenta encher de água, mais ele parece que está vazio. Vai até falar a palavra de Deus que é como um saco roto, um saco sem fundo, um saco onde a gente ajunta tesouros e todos vazam. Pega com a mão e vaza com a outra. Vaza no vão dos dedos, né? O dinheiro não rende, as coisas não rendem. Você recebe e no final do mês você pega o dinheiro e sumiu, e você não fez nada com ele. Porque não é um dinheiro abençoado que a pessoa agradece e ela louva a Deus porque tem uma profissão, e ela agradece a Deus porque recebeu aquele salário, e ele bendiz a Deus porque tem o sustento para a sua casa, e quando nós bendizemos e quando nós rezamos, aqueles dons multiplicam. Torna abençoado a nossa casa, abençoado a nossa família, abençoado nossos filhos, abençoado a nossa vida, abençoado a nossa profissão, porque o amor de Deus faz isso conosco. Ele nos alimenta assim, e afasta de nós toda essa miséria, todas essas fraquezas, todas essas maldições que parece que entra e que enraiza e que só destrói, e a gente começa a enxergar beleza onde a gente não via, graça onde a gente não via. Porque quando a gente está com os olhos nas misérias, nós só vemos trevas e escuridão. Só vemos fomes, sofrimentos. Tem gente que
só lamenta, reclama e fala mal, por quê? Porque os olhos não estão fitos no amor de Deus, nas bênçãos que já recebeu, naquilo que transformou, e começa a escarnecer-se da vida, e tudo coloca defeito. Tem gente que só vê defeito, parece que está parado na desgraça e não na graça. Mas Deus nos convida hoje a enchermos deste amor, e aí você vai começar a perceber que Deus tem paciência para com todos, porque Ele espera que aquela pessoa se converta, porque um dia ela vai ser julgada. Põe a mão no seu coração. E vamos pedir essa graça do Espírito Santo hoje. Vamos clamar esta graça para nós. Porque se Deus nos trouxe aqui, é porque Ele nos ama. Ele nos amou primeiro. E Ele quer nos encher dessas alegrias do céu, dessas bênçãos, dessa bondade, dessa ternura, dessa vida nova, desse jeito de ser cristão para o mundo, e de que nós não temos pátria, mas que nós caminhamos para estar com todos. Porque Deus colocará pessoas para você, Deus colocará gente na sua casa, no seu trabalho, no seu lazer, pessoas que precisam de um cristão perto, de um homem de Deus perto, de uma mulher de Deus perto, de alguém que faça como os apóstolos hoje, e que foram àquela cidade, porque aqueles homens estavam perturbando aquelas pessoas, estavam tirando a paz deles, a alegria, e eles foram lá mudar o contexto da vida. E eles levaram, e aquela carta chegou e trouxe uma grande alegria para todos eles. Nós somos cristãos chamados a levar alegria para o outro, a paz, a vida nova, porque o Senhor nos deu esta vida para que a gente seja sinal de bênção. Nós te bendizemos, Senhor, e te agradecemos, porque assim o Senhor quer para nós também estas graças. E já ofertando a nossa vida, vamos ofertá-la ao Senhor, entregando como oferta generosa a Deus, que todo dia nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, motivo de graça, de bênção, de felicidade, de bondade. Nós não somos aqueles que apenas agem por interesse, mas tudo que temos, nós sabemos partilhar.